Se você quer começar a gostar de ler, nesse vídeo você vai entender o passo a passo. Provavelmente, se você passou a sua vida inteira longe dos livros, não vai ser algo fácil, mas com certeza você vai saber o caminho a trilhar para conseguir esse objetivo. Se você parar pra pensar, perder um hábito bom é muito fácil, enquanto ganhar um hábito ruim é mais fácil ainda. Então já tenha em mente que ler um dia só não vai fazer você criar esse hábito. Você vai ter que sentar, se concentrar e focar naquilo. Mas a boa notícia é que quanto mais você lê, mais ainda você vai querer ler. Você vai criar uma bola de neve e depois, quando parar pra pensar, você já vai ter devorado milhares de livros. E eu falo isso porque quando eu era mais jovem eu achava que ler era um desperdício de tempo. Nossa, eu poderia estar jogando videogame, eu poderia estar vendo filme, eu poderia estar fazendo um monte de coisa. Pra que eu vou perder tempo lendo? E aí eu fico pensando o que meu eu do passado ia falar se me visse hoje com esse tanto de livro. Antes de você pegar qualquer livro pra ler, você precisa primeiro entender qual é a sua motivação pra ler aquele livro. Por que você vai ler aquele livro? Sem motivação, na verdade, você não faz absolutamente nada na vida. Então, por exemplo, você precisa aprender alguma coisa nova, e aí você vai ler aquele livro para aprender, é uma motivação. Você quer, por exemplo, treinar um idioma novo, sei lá, você tá aprendendo inglês, e aí você precisa ler inglês, é uma motivação. Ou você, por exemplo, tá muito cansado do trabalho e precisa descansar a mente, relaxar a mente. Você pode até pensar que, se eu vou descansar a mente, eu vou ver um filme, eu vou jogar um videogame. Não, isso vai fazer sua mente trabalhar muito mais. A tela, ela é um negócio muito estranho. Então a sua motivação para pegar aquele livro vai ser, eu vou desacelerar, eu vou descansar, eu vou relaxar. Também é uma ótima motivação. Simplesmente você ir pelo ato de se divertir é uma motivação, mas pense na sua motivação antes de pegar o livro para ler. E agora o próximo passo vai ser você tomar cuidado com o ambiente que você tá. Porque se você tá começando a ler agora, provavelmente o seu nível de concentração naquilo não vai ser dos melhores. Então, por exemplo, se você tá no meio de um local que tem muita gente falando, no meio de uma sala com gente conversando, berrando, numa fila onde você tá esperando alguma coisa, só que ainda assim tem barulhos externos, bem provavelmente a sua leitura não vai render nesses locais. Principalmente no começo. Depois, provavelmente acontece. E eu leio bastante em locais assim. Mas é claro que isso só acontece porque eu já li tantos e tantos livros que quando eu sento para ler, quando eu paro para ler, a minha mente se transborda para dentro do livro de uma forma que às vezes você chega do meu lado, me chama, eu não tô com fone, não tô com nada. Mas eu tô tão focado ali que eu vou simplesmente te ignorar, eu não vou nem perceber. Você vai ter que, passar a mão na minha frente, fazer alguma coisa ali para chamar a atenção, porque eu tô completamente focado naquilo. E no começo você não vai ter isso. Então prepare o seu ambiente. Vai num ambiente relaxado, que você esteja confortável, que não tenha barulho para te atrapalhar. Separa um tempo do dia, que às vezes muita gente fica te chamando e tal, mas separa um tempo do dia que você fala assim, gente, nesse momento ninguém me chama, eu vou estar lendo, eu vou estar focado nisso daqui. Ou escolhe um tempo, talvez, que você saiba que não vai ter interrupção. Às vezes no final do dia, quando todo mundo já tá dormindo, você tá se preparando para dormir. Ou até mesmo acordar um pouquinho mais cedo, antes da galera acordar, para ter aquele tempo extra, em completamente silêncio. E óbvio, escolha um local também que você não tenha distrações fáceis. Por exemplo, quando você for ler, deixa o seu celular longe. Não coloca nem no silencioso, não. Deixa ele longe, onde você não vai escutar e você não vai ter aquela vontade, ele tá ali na mesa, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se chegou alguma coisa. Não, deixa ele completamente longe, desliga, vai esquecer dele. PC, não leia do lado do PC, porque você tá lendo ali, aí você, lê um capítulo, aí às vezes você vai pensar, deixa eu dar uma mexida aqui, e aí quando você vê, você perdeu o seu tempo inteiro. Videogame, qualquer coisa que se distrai, você vai longe daquilo. O momento da leitura, principalmente no começo. Depois as coisas acabam ficando mais fáceis. Mas principalmente no começo, você precisa de uma determinação um pouco maior. Até por isso, saber a sua motivação é um ponto muito importante. E uma dica é que se você não consegue de jeito nenhum um local silencioso, escolha uma boa música para escutar enquanto você lê. Mas não pega qualquer música. Escolhe uma playlist tranquila, de preferência que não tenha gente cantando, que fica só instrumental o tempo inteiro. E aí você coloca o seu fone e aí você mergulha ali dentro. E mesmo com a galera falando ali em volta, você não vai escutar essa galera, então você vai estar completamente focado ali. Muita gente fala que a leitura é um hábito isolado, meio antissocial até. Mas em certo ponto eu discordo. Sim, no momento que você está lendo, de fato, você vai ler sozinho, né? Afinal de contas, você lê em conjunto ali, lendo na hora, é um pouco complicado. A menos que alguém esteja lendo em voz alta e aí você vai acompanhando, mas enfim, é outra história. Outros 500. Mas uma parte muito legal para você formar esse vínculo com a leitura é você procurar uma bolha social que também lê. Ou, dentro da sua bolha social,
se aproximar mais da galera que tem um gosto literário parecido com o seu. Se você gosta mais de fantasia, vai conversar com as pessoas que gostam de ler fantasia. Se você gosta de ler não ficção, vai nessa galera de não ficção. Se você se interessa por romance, vai na galera de romance. E aí você consegue conversar com essa galera, debater sobre os livros, ler os mesmos livros, e isso com certeza vai fortalecer muito mais o seu hábito de leitura. Eu, por exemplo, faço muito isso com a minha prima. Por mais que eu faça resenha de livros aqui no canal, fale dos livros aqui no canal, o que eu converso com a minha prima é muito mais coisas. Então, na maioria das vezes, a gente acaba lendo os mesmos livros e a gente fica debatendo teorias, coisas loucas, aqueles sentimentos que no momento que eu tô lendo me veio na cabeça, às vezes algum livro me quebrou, coisa do tipo, algumas coisas que eu nem me sinto muito confortável pra falar aqui, pra dizer a verdade. Mas eu tô lá conversando com ela, porque eu confio nela. Então procure algumas pessoas que você confia pra você ter esse diálogo sobre aquele livro, pra você se envolver naquela história. E se você não tem ninguém em mente pra começar a criar essa nova bolha social, você pode vir aqui no canal, que a nossa comunidade com certeza vai ficar muito feliz de te receber. Então já se inscreve aqui no canal pra gente conversar bastante sobre livro. E quando você menos ver, você já vai ter uma estante cheia de livros assim, com todos eles lidos, porque também não basta ter só a estante e não ler livro nenhum, né? Agora vamos pra prática. A gente já falou muito de teoria aqui, e eu vejo muita gente quando quer começar a ler, criar metas. E ter metas é um negócio muito importante. Só que não crie metas grandes. Comece pequeno, e quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo. Se você nunca parou pra ler um livro, você nunca conseguiu completar um livro na sua vida inteira até agora, você não vai querer chegar e colocar, eu vou ler 50 páginas por dia. Cara, tem dia que nem eu faço isso. E olha que eu leio pra caramba pra trazer vídeo aqui no canal. Então, por exemplo, você pode começar colocando meta de 10 minutos por dia. Eu vou ler 10 minutos por dia. E provavelmente, quando você estiver lendo, você vai ler aqueles 10 minutos e aí você vai estar naquela história que você vai falar assim, pô, mas isso aqui tá interessante, talvez eu vou ler mais um pouquinho. No começo, não faça isso, porque você pode até cansar o seu cérebro no começo. Você não tá acostumado com aquilo, é uma tarefa nova. Então, leia aqueles 10 minutos. Inclusive, isso vai fazer com que você fique curioso pro dia seguinte, e quando você voltar, você vai estar mais hypado ainda para começar a ler. E aí você vai criando uma bola de neve, então você tá lendo, você teve que parar, porque você bateu a sua meta ali. E aí você vai falar, tipo, caramba, o que vai acontecer ali? Eu vou ter que esperar até amanhã para saber. E aí você vai criando esse hype. Quando você vê, você terminou o livro. E aí é óbvio que você não vai ficar só nisso, né? De tempos em tempos, quando você vê que é saudável, você já passou de um certo nível, você pode ir aumentando a meta. Mas nunca coloca muita coisa muito alto, porque é muito mais fácil você acostumar o seu cérebro às sensações positivas de você ter completado aquela meta. Por exemplo, você leu 10 minutos por dia durante um mês inteiro, vai ser muito satisfatório do que você colocar a meta de ler 50 páginas por dia e em 3 dias só que você conseguiu completar essa meta. E um ponto muito importante aqui é que, na verdade, você já é um leitor. Você gosta de ler. Você só não achou o seu livro ideal ainda. Você leu alguma coisa, você recebe mensagem, você lê aquela mensagem, você está navegando nas redes sociais, você está lendo o que está ali, a descrição da foto, por exemplo. Você sempre está lendo. É claro que são coisas de pouquíssima qualidade, só que não quer dizer que não seja ruim. Eu mesmo passo muito tempo navegando nessas redes, mas eu separo um tempinho exclusivo para minha leitura, porque isso não pode faltar. E depois que você entende isso, você acha aquele livro que você gosta, aquele gênero que você mais gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de fantasia, então você sempre vai me ver lendo livros de fantasia. É claro que uma hora ou outra eu posso pegar um livro diferente para me explorar novos cenários, afinal de contas, pode ser que eu acabe gostando, mas na grande maioria das vezes, o meu livro conforto, vamos dizer assim, vão ser livros de fantasias, então eu vou estar ali dentro. Depois que você encontrar o seu, você vai perceber que é literalmente uma bola de neve. Você começa lendo um livro, e aí você vai pro segundo livro, e aí vai pro terceiro livro, e aí quando você vê, você vai estar lendo tanto que a sua mente está acostumada com aquilo, que vai se tornar muito fácil ler, e você vai ter querendo ler mais e mais e mais, e simplesmente não quer mais parar. Porque ler é muito bom, cara, é isso. E a mesma coisa pode acontecer, inclusive, de você querer pegar livros muito grandes. Começa com livros pequenininhos. Eu, por exemplo, sempre fui do time de ler vários livros pequenos, tipo aqueles livros de 300 páginas no máximo, sabe? E recentemente eu acabei pegando um livro de 600 páginas pra ler. Eu achei que era muita coisa, só que eu li ele extremamente rápido. Por mais que durante eu tava lendo eu até tive aquela sensação de, caraca, eu li e não acaba, então talvez eu precise esperar mais um pouco pra entrar de fato nesses livros maiores. Eu ainda consegui terminar, e quando eu terminei foi aquele tipo,
caramba, eu passei por esse livro. Foi uma conquista pra mim, sabe? Agora, com essas dicas, você já tem um caminho pra trilhar no começo muito bom. Mas se por acaso você precisa de mais dicas, você quer mais dicas sobre como melhorar o seu hábito de leitura, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu te conto. Fora isso, espero que tenha gostado. Valeu, falou, tchau!